Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou médico cardiologista. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de 4 medicações bem conhecidas para tratamento de pressão alta e também de 4 medicações que são desconhecidas. E dessa forma você já vai ficar sabendo da maioria dos remédios existentes para tratamento de pressão alta. E eu vou fazer sempre do mesmo jeito, eu vou falar rapidamente de como aquele remédio atua no seu corpo e também eu vou falar de alguns exemplos disponíveis no nosso mercado. E também eu já vou deixar aqui dividido, se você quiser ir direto para a parte que fala de medicações desconhecidas, eu vou deixar aqui então um minuto referente a essa parte. Então o primeiro remédio, muito conhecido para tratamento de pressão alta, o primeiro deles são os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, que a gente chama de IECA. Esse tipo de remédio ele atua inibindo uma enzima que promove a constricção dos nossos vasos no nosso corpo. Então, se você inibir a atuação dela, você favorece a vasodilatação. Isso, consequentemente, reduz a tensão interna da parede dos nossos vasos e, consequentemente, ele também vai abaixar a nossa pressão. E esses remédios eles são muito conhecidos. E é nesta classe que a gente vai encontrar o captopril, o enalapril, o perindopril e o ramipril, por exemplo. E o segundo tipo de remédio muito bem conhecido são os bloqueadores do receptor de angiotensina, que a gente chama carinhosamente de BRA. Esse tipo de medicação atua basicamente inibindo a angiotensina de atuar no seu receptor nas células. E só lembrando, a angiotensina ela favorece a constricção dos vasos do nosso corpo e, consequentemente, ela favorece, então, aumentar a nossa pressão arterial. Então, inibindo a atuação dela no seu receptor, a gente vai favorecer a vasodilatação do nosso corpo. E só lembrando, quando o vaso se dilata, a gente reduz a tensão interna na parede dele e isso, consequentemente, vai favorecer abaixar a nossa pressão arterial. E é nessa classe de medicações que nós encontramos o losartan, o candesartan, o olmesartan e o valsartan, por exemplo. E o terceiro tipo de medicação bem conhecida são os diuréticos tiazídicos. Esse tipo de medicação ele vai atuar favorecendo a produção de urina pelo nosso corpo. Isso, consequentemente, vai reduzir o volume de líquido circulante dentro dos nossos vasos e, consequentemente, ele também pode abaixar a nossa pressão arterial. E, geralmente, o tempo de efeito para essa medicação ele é mais lento, porque geralmente utilizamos doses mais baixas. Mas o efeito para controle da sua pressão arterial ele é muito bom e muito adequado, e geralmente vai acontecer em médio para longo prazo. E os grandes exemplos dessa classe de medicação são o clortalidona e o famoso hidroclorotiazida. E o quarto tipo de medicação bem conhecida são os bloqueadores de canais de cálcio. Esse tipo de medicação ele vai bloquear a entrada de cálcio para dentro das nossas células musculares lisas dos nossos vasos. E só lembrando, o cálcio dentro das nossas células musculares ele é muito importante para favorecer a contração. E quando a gente bloqueia a entrada dele, a gente vai favorecer o relaxamento das células musculares lisas dos nossos vasos e, consequentemente, a gente favorece a dilatação dos vasos, o que também vai favorecer a redução da nossa pressão arterial. E os exemplos dessa classe são o amlodipino, o nitrendipino, o levonorpino, entre outros. Mas e aí, você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar esse sininho. Então vamos continuar. E agora então vamos passar para os 4 remédios desconhecidos. E o primeiro desta lista é a hidralazina. E essa medicação ela promove a dilatação dos nossos vasos por meio de mecanismos ainda pouco conhecidos. E o efeito final que a gente vai ter é a redução da nossa pressão arterial. O nome genérico desse medicamento ele é conhecido mesmo como hidralazina. E o nome comercial mais conhecido é a apresolina. E o segundo remédio desconhecido são conhecidos como alfa-agonistas. E esse tipo de medicação ele atua nos receptores alfa-2 que inibem o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é aquela parte do nosso sistema nervoso que ativa o nosso corpo e também aumenta a nossa pressão. E se você então inibe a atuação desse sistema, então você acaba favorecendo a redução da nossa pressão arterial. E os principais representantes desta classe são o metildopa, que é muito utilizado para gestantes, e a clonidina. E o terceiro remédio desconhecido
são os alfa-bloqueadores. E esse tipo de medicação vai atuar antagonizando os receptores alfa-1 pós-sinápticos do nosso sistema nervoso simpático. E resumindo, o que vai acontecer? A gente vai reduzir a resistência dos nossos vasos e, consequentemente, a gente vai reduzir a nossa pressão arterial. E esse tipo de remédio também é muito utilizado para homens de meia-idades que têm sintomas de próstata aumentada. E os principais exemplos desta classe são a doxazosina e a tamsulosina. E o quarto e último remédio desconhecido é o minoxidil. Esse tipo de medicação, ele atua também causando vasodilatação no nosso corpo. O mecanismo que ele faz para causar esse efeito ainda é desconhecido. E como consequência final, a gente vai ter a queda da nossa pressão arterial. E uma curiosidade sobre esse remédio é que ele também é utilizado em alguns casos em doses mais baixas para estimular o crescimento de cabelo, porque isso é um efeito colateral dessa medicação. E pessoal, só lembrando que aqui no nosso canal a gente tem diversos vídeos sobre alimentos, suplementos, medicações e explicações de doenças. Então, se você quiser procurar sobre alguma medicação, é só você ir no Google ou no YouTube e digitar Júlio Massal e o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E também ativa esse sininho, porque dessa forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E também deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!